Graça e paz, amados irmãos. Chegamos aqui à última série de acontecimentos no ministério público de Jesus. Daqui em diante, Marcos retrata a Semana da Paixão, que culmina na crucificação de Jesus e mais à frente na sua ressurreição. Aqui no caminho para Jerusalém, nós vemos Jesus mais uma vez fazendo predições acerca da sua paixão, do seu sofrimento. Estamos na segunda parte do capítulo 10 do Evangelho segundo Marcos, versículos 32 a 52. Como vemos aqui a partir do versículo 32, eles estão subindo para Jerusalém e Jesus começa a descrever aqui com um pouco mais de detalhes o sofrimento que lhe seguiria. Ele fala que ele seria condenado à morte, entregue aos gentios, que zombariam dele, cuspiriam nele. Aqui você vê um cumprimento de profecias como de Isaías 50, versículo 6, que é um dos textos complementares do nosso dia de hoje. E também Jesus fala que ele seria açoitado e morto, e ao terceiro dia ressuscitaria. Então Jesus mostra aqui que estava caminhando para o cumprimento das profecias acerca do sofrimento do Messias, e mais uma vez ele explica para os seus discípulos do seu sofrimento que logo à frente chegaria. E mais uma vez, para nossa surpresa, os discípulos, como já havia acontecido no capítulo 9, em que houve uma discussão sobre quem seria o maior, logo depois de Jesus ter dito do seu sofrimento, que viria mais à frente, aqui há um pedido de Tiago e João. Mateus, no capítulo 20, fala que a mãe deles pediu, é possível que ela tenha pedido e depois eles tenham reforçado, e talvez a mãe deles tenha pedido para tentar sensibilizar a Cristo. E em meio àquele contexto em que Jesus está falando de seu sofrimento, falando de tudo que ele viria a passar, os discípulos, parece que cegos para tudo que ocorreria, eles pedem a Jesus que pudessem se assentar na sua glória, uma à direita e outra à sua esquerda. E aqui nós vemos como os discípulos fracassavam no seu entendimento acerca do ministério, no seu entendimento acerca do que Jesus iria viver e nas suas ambições egoístas. E não é assim que muitas vezes nós reagimos diante das circunstâncias da vida, diante das dificuldades. Muitas vezes estamos muito mais preocupados em ter alguma glória, em ter algum status, algum posicionamento, do que em ser servos de Deus. E aqui Jesus os exorta e fala do cálice do batismo. O autor Grant Osborne, que eu tenho citado frequentemente, ele fala que eles ali estavam querendo as recompensas sem ter de pagar o preço. E para esclarecer o que eles estavam pedindo, Jesus se vale de duas metáforas, o cálice e o batismo. E diz o Grant Osborne, no Antigo Testamento, o cálice simbolizava o destino do indivíduo, especialmente o cálice de sofrimento do qual se bebe a ira de Deus. Ele cita alguns textos aqui como Salmo 75:8, Isaías 51:17, Jeremias 25:15 e Jeremias 51:7. Na oração no Getsemane, a morte de Jesus é um cálice. Quanto ao batismo, a metáfora da submersão é usada para calamidades na vida da pessoa, como você pode ver, por exemplo, no Salmo 42, versículo 7, e no Salmo 46, versículo 3. Então Jesus usa essa imagem muito frequente no Antigo Testamento e pergunta a eles se eles poderiam beber do seu cálice. E é curioso que se você vê que Jesus afirma para eles que eles experimentarão o cálice e o batismo, Tiago, em Atos capítulo 12, é registrado que ele foi martirizado por Herodes. E João, no final de sua vida, é exilado em Patmos e morre por volta do ano 96, pouco depois de terminar o livro de Apocalipse. Então vemos que aqueles homens pediram a glória e receberam um sofrimento que eles não estavam entendendo o que estavam pedindo. E aqui nós vemos também que Jesus, como homem-deus, ele era, como diz um dos credos, ele é inteiramente homem, inteiramente Deus. Ele diz que não cabia a ele conceder isso, mostrando uma certa economia na Trindade, mostrando que, embora ele fosse plenamente Deus, havia limitações nesse período de sua encarnação na Terra. E aí segue Jesus mostrando um dos textos mais marcantes do Evangelho de Marcos, pois ele diz assim,
Versículo 43. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E continua, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. E o versículo 45 é muito marcante. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus deixa claro ali que ele veio para servir e nós, seus discípulos, não devemos buscar as glórias, não devemos buscar status, mas devemos buscar servir uns aos outros. E na sequência, irmãos, vem um episódio maravilhoso da cura do cego Bartimeu, ali nos arredores de Jericó. Algo interessante aqui, que em Marcos e Mateus diz que eles estavam saindo, em Lucas 18 diz que quando eles estavam se aproximando. E eles estavam se aproximando ou saindo de Jericó? A questão aqui é que havia uma cidade antiga ainda parcialmente habitada e outra mais recente reconstruída por Herodes. Então, possivelmente, Jesus estava caminhando entre as duas Jericós, por assim dizer. E Jericó era uma cidade onde os peregrinos atravessavam o Jordão e começavam a sua subida para Jerusalém, ali em Jericó, que ficava a 24 quilômetros de Jerusalém, e Jerusalém ficava a 1.100 metros acima de Jericó. Então, possivelmente, Jesus estava indo de um lugar para o outro, e aí surge o cego Bartimeu, que quando sabe que Jesus está passando, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele coloca sua confiança em Cristo, ele grita, as pessoas tentam repreender, tentam impedir, mas ele continua clamando a Jesus, até que Jesus o chama, e os cegos eles viviam em situações muito difíceis, muitas vezes eles não tinham nenhuma alternativa que não fosse mendigar, e ele grita, ele lança sua capa para o lado, ao ser chamado por Jesus, vai até ele, e Jesus pergunta o que ele quer, e ele fala que quer ver, e Jesus restaura a sua visão, diz que a sua fé o curou, e ele passa a seguir Jesus pelo caminho. Então, enquanto os discípulos não enxergam muito bem o seu papel no reino de Deus de servos e o exemplo de Cristo como servo sofredor, este homem que estava à beira do caminho clama a Jesus, o filho de Davi, e a sua vista é restaurada e ele pode ver Jesus e seguir Jesus. Uma curiosidade lá em Lucas, capítulo 18, quando o Evangelho segundo Lucas registra esse episódio, na sequência, no início do capítulo 19, há o episódio de Zaqueu. E aqui nós vemos que Zaqueu queria ver Jesus e não conseguia, ele subiu numa árvore, subiu aquela árvore e para poder ver Jesus, ele subiu numa figueira brava e lá de cima ele viu Jesus e Jesus o chamou. E aí Zaqueu se arrepende, pois ele era o chefe dos publicanos e restitui as pessoas que ele havia extorquido, doa bens para os pobres. E ali nós vemos claramente que Jesus ele vem restaurar a vista tanto do mendigo que estava à beira do caminho cego, quanto do rico que extorquia o povo e carecia igualmente da salvação que há em Cristo Jesus. Então Jesus ele vem trazer salvação, Jesus vem trazer a vida eterna, e nós, como seus discípulos, não devemos buscar a glória desse mundo, mas sermos servos como o nosso Senhor assim o foi. Deixo como segundo texto complementar Filipenses capítulo 2, um texto belíssimo mostrando a humilhação de Cristo. E para a nossa oração, o Salmo 57, um salmo davídico que começa assim: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo. Então que possamos nos refugiar em nosso Senhor, clamar por sua misericórdia, pois ele é um Deus maravilhoso, que ouve a nossa oração, e como está em Isaías 9:2, o povo que caminhava em trevas viu grande luz. Aquele cego Bartimeu voltou a enxergar e viu o Cristo e pôde segui-lo. Zaqueu, que estava nas trevas do seu egoísmo, da sua ambição, subiu à árvore e Jesus o viu e o chamou para junto, e ele se arrependeu dos seus pecados. E os seus discípulos, tão egocêntricos, tão voltados para si mesmos, aprenderam a viver de acordo com o chamado de Jesus para nós. Que Deus nos abençoe e nos capacite para vivermos à altura de tão grande chamado.